Esse disparado é o vídeo mais importante da minha vida. E aí de você se não assistir até o final, porque eu vou falar exatamente dela mesmo. A escala 6x1. Antes de mais nada, eu nunca falei que eu era contra o fim da escala 6x1. Já falei isso em várias entrevistas, inclusive. Ponto sobre a escala 6x1, eu não sou contrário ao fim dela. Até mesmo porque o trabalhador tem que ter tempo para saúde, para lazer, para cuidar da sua família, para ter um tempo de fé para poder ir para a igreja. Agora, meu ponto sempre foi discutir isso de maneira séria e não populista, como a esquerda está fazendo. Aí, Nicolas, mas será que é uma medida populista e eu estou sendo enganado? Será? Me responda então apenas duas perguntas. Por que então a gente não aumenta o salário mínimo para R$5.000 e imprime dinheiro para poder dar a quem precisa? Se você não soube responder essas perguntas ou disse que sim, vamos fazer isso, meus parabéns, você está sendo enganado. A discussão aqui é que exatamente o PT, que está quase 20 anos no poder, não acabou com a escala 6x1 até hoje. Aí agora, magicamente, no eleitoral, pum, ela descobriu o trabalhador e está preocupado com você. Sinceramente, galera. Então vamos lá. Agora é a hora de você me ajudar. Você não vai sair dessa transmissão. Você vai tancar o Nicolas comigo. Não sai, porque eu preciso... eu não aguento ouvir o Nicolas falar. Calma. Toma uma água aí, pega um café. Você vai ter que escutar o Nicolas um pouquinho, porque é importante isso daí. Então, vamos falar aqui sobre a 6x1. Mas eu vou falar sobre a 6x1 e vou falar sobre como a direita está tratando a 6x1. Porque a esquerda a gente sabe. A esquerda tem utilizado essa pauta 6x1 de uma forma leviana, que é uma forma unicamente eleitoreira. A esquerda quer, que não fez nada, em 4 anos de governo não fez nada, por ninguém, né? A não ser pelos banqueiros. A esquerda agora quer dizer que só pensa naquilo. Defender o pobre. E aí a esquerda está até lutando para você transar mais, né? Vai estar fazendo aí, reduzindo a carga horária para você correr e ir para casa, chegar logo, pegar aí a nega. Então, essas bobagens, né, essas coisas idiotas que a esquerda está fazendo, está recebendo uma contraparte da direita tão idiota quanto. É muito interessante esse vídeo do Nicolas. Esse vídeo aí, eu olhei, ele tinha mais de 35 milhões de visualizações. Então, ou seja, é um vídeo que o país viu. E o Nicolas, você viu que interessante ele falando assim, eu nunca disse que eu sou contra o fim da escala 6x1. Porque, no fundo, não é mesmo. Então, o Nicolas vai fazer um vídeo, o objetivo dele aqui é criticar a 6x1. Mas ele já começa falando assim, eu nunca falei que eu sou contra. Ou seja, eu não sou contra. Eu nunca falei que eu sou contra, ou seja, eu não sou contra. Então não pensem mal de mim, aquele negócio da direita, né? A direita sempre começa pedindo licença e desculpa. Não, licença aqui, deixa eu falar um negócio, vocês me desculpem, mas... Então, a direita, ela não tem um posicionamento, porque não é direita. Essa galera não é direita, não existe direita no Brasil. A direita no Brasil é a direita da esquerda. Então, o Nicolas começa falando, eu nunca disse que sou contra o fim da escala 6x1, porque no fundo ele é a favor. Você achou aquele trecho lá do... Enfim, vai passando aí se você quiser avançar um pouco, porque o vídeo é longo pra cacete. Aqui. Depois da picante, vezes 4 não é 36, é 32. Mas, Nicolas, foi um erro, qualquer um pode horas. Só isso. Se você quiser fazer hora extras... Não, pode deixar aí. Só vai ter um teto, é um limite. Era só isso. Mas, Nicolas, mas vocês querem fazer uma transição de 10 anos. Você colocou isso aí. Amigo, mas uma mentira. Eu não sei se você sabe, mas essa proposição aí de 10 anos tá no relatório de quem? Adivinha? Exato, do PT. Então qual que é a estratégia deles? Pegar pessoas de bem, como você, e simplesmente te enganar, já que é uma pauta que, obviamente, toca no seu dia a dia. Mas, mais uma vez, eu não vou deixar isso acontecer. Porque aqui tá falando de uma pessoa que nunca teve envolvimento com nada criminoso, que não tem nenhuma linha sequer do que eles falarem de mim, que tudo que eles têm para poder falar é invenção, ou colocar o crime vai correr tudo bem. Afinal de contas, se der errado, eles vão botar a culpa em qualquer um, menos neles. Porque isso em 5 dias e folgar no 6º dia. Repito, nenhum país do mundo faz isso, mas confia, vai dar certo aqui no Brasil. Mas a esquerda, mais uma vez, é contrário a essa proposta. E aí que abre-se uma lacuna de oportunidade para o povo brasileiro entender algo que eu estou tentando mostrar há muito tempo. De que eles estão vendendo a ideia de que isso não vai dar impacto nenhum, que não tem nenhum problema e que, enfim, a coisa vai correr tudo bem. Afinal de contas, se der errado, eles vão botar a culpa em qualquer um, menos neles.
Porque eles querem que a gente vote contrário, que a gente fique mal com a sociedade, chega às eleições, eles falam que eles salvaram o trabalhador, entra em vigência e tá tudo bem, tá tudo certo. Salvaram o Brasil. Mas aí as eleições já passaram, a direita sai enfraquecida e a esquerda consegue o que ela quer. Mas aí é possível que ano que vem o poder esteja nas mãos deles e seja tarde demais para fazer qualquer tipo de mudança. E aí sim, o Brasil quebrou. Mas existe um meio de abrir os olhos das pessoas, que é apoiar não somente a 5x2, mas apoiar a 4x3, que seja vigorado amanhã e que a quebradeira comece antes das eleições. Porque não tem como mostrar para um povo... Então, vamos lá. A gente está tentando poupar você de ver o vídeo inteiro, que o vídeo deve ter uns 5 minutos e ninguém merece ver, né? A esposa do Nicolas não deve ouvir ele 5 minutos. Então, a direita montou uma estratégia. Eles começam falando assim: primeiro, que nós não somos contra o fim da escala 6x1. No fundo, as propostas dele são, sim, contrárias. Mas a direita não pode falar isso. É como a questão do feminismo. A direita fica naquela, putz, a gente sempre falou mal do feminismo, só que agora a gente está perdendo o voto das mulheres. Então a gente tem que ser feminista também. Mesma coisa aqui, a direita sempre foi a favor da meritocracia, sempre foi a favor do desenvolvimento individual, sempre foi a favor da iniciativa privada, só que agora tá pegando mal, porque está perdendo o voto do pobre do Bolsa Família. Então, o que a esquerda está fazendo? Ela está tendo que negar. O que a direita está fazendo? Ela está tendo que negar as suas ideologias. A direita está tendo que negar o liberalismo, está tendo que negar o conservadorismo, ela está tendo que negar essas ideologias, porque se ela não negar, ela perde a eleição. O que é burrice, porque ela deveria dobrar a aposta. Porque é essa direita que diz o tempo inteiro que a sociedade brasileira é conservadora. Então, a direita... É porque a direita está louca. Ela não sabe o que fazer. Depois da morte do Bolsonaro, né? Da morte da figura do Bolsonaro, a direita não sabe o que fazer. Não tem mais o mito para falar as groselhas dele. Então, a direita não sabe o que fazer. Ela está desbaratinada. Ao invés dela acelerar no conservadorismo, ela se tornou progressista. Então, o que a direita fez? Eles fizeram agora uma nova proposta. A proposta deles é assim: olha, nós não temos que fazer 5x2, porque 5x2 quebra o país. A gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que reduzir para 40 horas, porque o que é a 5x2? Carga horária 6x1 é 44 horas semanais. Você trabalha 8 dias por semana, de segunda a sexta, e no sábado meio período, 4 horas. Dá 8 vezes 5, 40, mais 4, 44. Eles querem reduzir de 44 para 40, ou seja, eles vão tirar esse meio período do sábado que você trabalha, para você ficar em casa sábado e domingo, coisa que deveria ser explicada, e até hoje eu não vi ninguém explicar isso. Eu sou o primeiro que está explicando isso para você, né? Claro que vocês já tinham entendido, estou explicando aqui para a live. Quando eles fazem essa redução de 44 para 40, a direita está dizendo assim: se a gente reduzir de 44 para 40, o país quebra. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer isso. A gente vai reduzir de 44 para 40, mas deixar no arcabouço legal de contratação CLT, a gente vai deixar uma liberdade de horas extra infinita. Infinita. Ou seja, eu posso trabalhar só 40, mas se eu quiser fazer 20 horas extra, eu faço. Por que a direita está falando isso? Porque a direita está falando... o argumento dela é o seguinte: se eu reduzo de 44 para 40, se eu reduzo de 6x1 para 5x2, o comércio quebra. Então, qual é a saída que a direita está dando? Eu vou dar o direito do empregador pegar aquelas 4 horas que o trabalhador não está trabalhando mais e vou dar o direito dele pagar o dobro. Ele vai pagar hora extra para o cara. Então o cara vai poder fazer hora extra. Porque o que a esquerda está fazendo? Está tentando amarrar a coisa de um jeito para impedir isso. Para realmente obrigar, como tudo que é feito no Brasil, obrigar o patrão a mandar o funcionário para casa. Então a esquerda já está pensando assim: cara, se a gente fizer o 5x2 nosso, o patrão vai pagar, ele vai tancar, ele vai pagar para o funcionário trabalhar. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que mandar o cara para casa. Eu quero ver o cara em casa abraçado com a mulher dele. Eu quero ver o cara em casa vendo futebol. Eu quero ver o cara no boteco tomando a cachaça, o corote dele. Então, o Nicolas, quando vem com essa argumentação, ele vem com a argumentação seguinte: se nós fizermos a 5x2 do jeito que a esquerda está falando, o Brasil vai quebrar.
E nós, da direita, não podemos ser contra isso. Porque se nós formos contra isso, se nós votarmos contrários a esse projeto da esquerda, que é o único projeto vigente, a gente vai ficar mal na fita. O eleitor vai falar que a gente é contra ele. E daí, quando chegar na eleição em outubro, a gente perde a eleição. Então, como que a gente vai fazer nesse momento? A gente é contra o projeto da esquerda, mas a gente não pode votar contra, senão a gente perde a eleição. E se nós perdermos a eleição, é ruim para você, eleitor. Por quê? Porque a esquerda vence de novo. E se a esquerda vencer de novo, acabou. Porque daí, chegar ano que vem, eles vão estar no poder. Então, aqui já mostra uma falha cognitiva do Nicolas. O Nicolas entende que a política ela é exercida pelos vencedores, o que é uma idiotice, o que é uma burrice. Mas eu não acredito na maldade aqui, nesse ponto, eu não acredito na maldade do Nicolas, eu acredito na burrice. O Nicolas não sabe o que é política, o Nicolas não sabe o que é política representativa. E por isso ele acredita que a política é o lugar onde a maioria, onde os vencedores fazem a regra. Ele não entendeu até hoje que a política é onde a minoria faz a regra. Os vencedores não governam. Quem governa na República é a minoria. Só que para o Nicolas entender isso, ele tinha que estar estudando comigo. Porque não tem ninguém que ensina isso no Brasil. Eu aprendi isso lendo filósofos brasileiros, como, por exemplo, João Camilo de Oliveira Torres. Ele ensina isso. O João Camilo mostra que no sistema democrático, a minoria sempre fala mais alto. A voz da minoria sempre é a voz que é propagada. Por quê? Como a maioria já é a maioria, se ela cala a voz da minoria, ela é tida por tirânica. Vocês já são maioria, estão calando o pequeno grupo. Então, o que a maioria faz? Na democracia, a maioria sempre dá a voz à minoria. É por isso que no Brasil, ainda que você fale, poxa, o PSOL é tão pequenininho, o PCdoB é tão pequenininho, o PCO é tão pequenininho, você só ouve falar deles. Todo mundo fala de travesti no Brasil o dia inteiro. Por quê? Quantos travestis existem no Brasil? Será que eles são 20 milhões? Será que tem 20 milhões de travestis no Brasil? Claro que não, é meia dúzia. Mas é justamente por isso que você fala deles o dia inteiro. A minoria na República é a minoria que dá as cartas. Só que o Nicolas fala assim, a gente não pode ficar mal com o eleitor, porque senão a gente perde. E se a gente perder, acabou. O Brasil vai ser regido pela esquerda, não animal. Não, é claro que não. Só que você não sabe disso. Por isso que quando a direita vence, é a esquerda que dá as cartas. E quando a esquerda vence, ela dá as cartas também. Porque quando a esquerda vence, a minoria, que é a direita... Agora, quem é a oposição agora? A direita. A direita está dando as cartas? Não. A direita está fazendo o quê? Uma parte fugiu para Orlando, a outra parte está gravando videozinho. Porque eles são burros. Eles não sabem que o microfone está com eles. Só que a esquerda sabe. Quando a direita ganha, a esquerda domina o noticiário, a esquerda domina as universidades, a esquerda domina o debate público, a esquerda faz manifestação, a esquerda faz passeata, a esquerda faz tudo. Porque a esquerda sabe que é a minoria que tem voz. Então, o Nicolas vem com esse argumento, que é um argumento ridículo, e ele diz assim, você, eleitor, você tem que entender, a única forma do Brasil, o Brasil ele está falando da massa, né, o povão, o afegão médio, a única forma do povão entender é pela dor. Ele vai falar isso daqui a pouco. A única forma do povão entender é quando a coisa aparece e está diante dos olhos dele. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa quebrar o país. Ele vai falar isso, você vai ver. A gente precisa quebrar o país. Quando o país quebrar, as pessoas vão entender. É a única solução. Veja, você que votou no Nicolas, você que votou na direita, você que votou nesses deputados de direita, nesses senadores de direita, entenda o que o seu político concluiu. O seu político de direita, ele concluiu que a única solução é destruir o Brasil. Não sou eu que estou dizendo isso, você vai ver a boquinha evangélica do Nicolas falar isso. Então o Nicolas agora ele chegou na seguinte conclusão, não tem solução para o Brasil, a única solução é o Brasil quebrar. Se a única solução é o Brasil quebrar, a gente tem duas opções. O Brasil pode quebrar antes de outubro ou depois. O que é melhor? Antes. Porque se o Brasil quebra antes, as pessoas veem que a culpa foi do PT. Aí as pessoas votam em nós, né? Direita. Quando as pessoas votarem na direita, a gente chega no poder. E quando a gente chegar no poder, a gente resolve. Se
quebrar depois de outubro, aí acabou. Porque a gente só vai poder resolver em 2030, que é a próxima eleição. Então, o Nicolas, que é um dito conservador liberal, acredita na família, em Deus, acredita na força da iniciativa privada. O Nicolas, no fundo, ele prova que ele só acredita no poder da política. Ele é um servo do Leviatã. O Nicolas acredita que a única forma de mudar a realidade é por meio da política. E não é da política assim, você ser um senador. É se você estiver montado no Leviatã. É se você estiver cavalgando o Leviatã. Então o Nicolas acredita que a única solução para o país é se tiver um presidente da direita. Esse é o doente mental, que é um dos maiores líderes da direita hoje. Vamos ouvir, tem mais um pedacinho aqui, que é assim, é ali a cereja do bolo. Que um criminoso é criminoso se a gente não deixar com que ele cometa o crime. Muitas das vezes, para melhorar, tem que piorar. Porque no fim das contas, o que a esquerda faz? Ela dá migalha e mostra como se quem está dando migalha fosse o melhor. Sendo que, na verdade, lá no alto do poço tem alguém falando, não, tem comida aqui em cima. Mas para subir o poço precisa de sacrifício, precisa de dor, precisa de luta. E isso muita gente não quer. Ela quer continuar na migalha. Mas se essa migalha for tirada, aí ela vai ter que olhar para cima. E vai ver que, opa, é verdade. O que eles prometeram não cumpriram. Eles literalmente quebraram o Brasil. Então, você está vendo a analogia do cara? O brasileiro é um pobre que está no fundo do poço comendo migalhas. O que a gente faz? Tira a migalha dele. Aí ele vai morrer de fome. Aí quando ele estiver morrendo de fome, aí ele vai querer subir o poço. Cara, assim, olha, sinceramente, velho. Sinceramente. Assim, a salvação desses caras é que o eleitor deles tem meio neurônio. Então, o eleitor, ele não vê esse vídeo e fala assim, caraca, esse cara é doente mental. Não, ele vê o vídeo e fala assim, odiamos a esquerda, viva Deus, né? Porque o Nicolas está dizendo literalmente que a única solução para o Brasil é a destruição das migalhas. Olha o ponto que esses caras chegaram, gente. A direita acabou. Não tem direito. Direita, entre aspas, né? Não tem. O bolsonarismo acabou. O Bolsonaro. Cadê a pastilha? Cadê a pastilha? Cadê o Temer? A gente fala no Temer, ele aparece aí no chat. Temer, traz a pastilha. O bolsonarismo acabou, bicho. Os caras não têm mais uma ideia para fazer nada. Assim, a eleição tá chegando. Qual a ideia dos caras? Vamos quebrar o país. Vamos lá, toca o pau. Ou seja, a gente não vai apoiar porque a gente concorda com essa medida populista irresponsável, não. Porque a gente quer mostrar que quando der merda, a culpa é deles. E antes das eleições, vai dar para a população. Você ouviu isso? A gente não vai apoiar porque concorda. Cara, meu irmão, eu não vou apoiar porque concorda. Eu vou apoiar porque discorda. Ou seja, eu vou apoiar. Ele está falando, não é ato falho. Não é ato falho, porque no fundo, a direita está apoiando a esquerda. A direita votou. A direita que votou para aprovar o fim da 6x1 está dizendo que eu votei, mas eu não votei porque eu aprovo, não. Eu votei porque eu sou contra. É brincadeira, bicho. É brincadeira. A direita virou uma piada. O bolsonarismo virou uma piada. Eu não voto. Porra, é brincadeira, bicho. É brincadeira. Vamos lá, continue. População fazer uma escolha diferente. Porque senão fica muito fácil, né? A gente vai contra a medida, nós somos inimigos do povo. Se a gente vai a favor da medida e quebra o país, o problema de alguma forma se tornaria nosso também. Tá, e um ponto importantíssimo aqui. Não sei se você sabe, mas eles tiraram o servidor público do fim da escala 6x1. Ou seja, sabendo que vai ter impactos econômicos, eles deixaram isso só para o setor privado. Mas para o setor público, né? Não, aí não. Vamos manter do jeito que tá, que senão vai quebrar o setor público, né? Bicho, é muita cara de pau. Então, o Nicolas acredita que o funcionário público no Brasil, ele trabalha 6x1. Olha, sinceramente, quem aí tem um gato morto para me emprestar? Me tragam um gato morto e o Nicolas, que o gato vai miar. O Nicolas acredita que o funcionário público no Brasil, sábado, trabalha. Ele trabalha sábado. Aí, como o governo sabe que a solução da vida é você trabalhar 6 dias por semana, o Nicolas está falando assim, tá vendo? É por isso que eles
não tiraram a 6x1 do servidor público. Porque se tirar, quebra. Amigo, servidor público não trabalha sábado. É umas conversas, é um animal. Continua isso, vamos ver mais animalidades. Então aqui está o resumo do que nós vamos fazer. Apoiar horas trabalhadas e horas recebidas. Se isso não passar, a gente vai colocar a escala 4x3 e eu quero ver o PT botando sua digital lá para poder aprovar e quebrar o país. Se o PT for contra a escala 4x3, só vai mostrar que, de fato, mais do que nunca a gente tem razão, que era uma medida eleitoreira e eles sabem que iriam quebrar o Brasil. Então vamos lá. O Nicolas, que essa é a estratégia da direita, né? A gente vai lá aprovar um projeto 4x3. Aí, né? Agora o Nicolas virou Aristóteles, né? Agora o Nicolas virou Thomas Hobbes. O gênio da política, Napoleão Bonaparte. A gente vai meter um projeto 4x3. Quando a gente meter um 4x3, aí acabou para a esquerda. Porque a esquerda vai ficar na encruzilhada que hoje nós estamos. Porque a esquerda só vai ter duas opções, votar sim ou não. Se a esquerda votar sim na 4x3, eles têm que concordar com a gente, porque o projeto é nosso. Aí eles votam na 4x3 e o país explode. Pum! E aí eles se ferram, porque eles ajudaram a gente a destruir o país. Se eles votarem contra, aí eles se ferram. Por quê? Porque, ainda que o projeto seja uma merda e vá quebrar o país, nós vamos dizer para o povo que, na verdade, é porque a gente quer ver o povo 3 dias sem trabalhar. Aí o povo vai olhar para eles e vai falar: malditos esquerdistas, eu ia ficar 3 dias em casa, agora não vou mais. Aí o projeto 4x3 não passa. O Nicolas não conseguiu fazer esse cálculo simples, no qual ele entende que se ele meter um 4x3, ele perde. Ele perde do sim, perde no não. Ele perde se o projeto passar, porque o Brasil quebra. E ele perde se o projeto não passar, porque daí vai vigorar o projeto que o PT aprovou. Assim, cara, o Nicolas é um cara que ele não sabe jogar, não é xadrez. O Nicolas não sabe jogar damas. O Nicolas, você tinha que pegar ele e falar assim: Nicolas, vou te ensinar a jogar dama. Aquelas damas de velho que jogam com tampinha de garrafa. Tampinhas da Coca-Cola para cá, tampinhas da Fanta Uva para lá. Vou te ensinar a jogar. Porque o Nicolas não sabe jogar dama. Esse cara aí é a salvação da lavoura, tá? É o melhor que tá tendo. Tem mais. Mas se eles concordarem em colocar 4x3 de forma vigente no outro dia, aí o Brasil quebra e, de fato, a gente vai mostrar que pela primeira vez as pessoas vão perceber de que eles queriam fazer isso com o Brasil depois das eleições. Mas a gente quer mostrar agora, para mostrar que eles sim não estão preocupados com você. E muito não, pausa. Eu sei que é um movimento arriscado, meu amigo, mas... Pausa. Olha a ideia do cara. Gente, todos nós temos que nos unir. A direita tem que se unir. A gente precisa acabar com o Brasil agora. Agora. É para ontem. A gente tem que acabar com o Brasil para todo mundo ver. Então, quando tiraram o Lula da cadeia, a ideia era essa. Quando tiraram o Lula da cadeia, era para falar o quê? Nós vamos tirar o Lula da cadeia, porque daí as pessoas vão ver, vai estar assim, diante dos olhos dela. Elas vão ver, não tem opção. Ou vota no mito, ou vota no Lula ladrão. O que o povo fez? Votou no Lula. É um imbecil, é uma anta, é um animal. Mas, para uma população entender que o PT, caramba, não tá preocupado com você, tem hora que tem que doer na pele mesmo. Porque nós estamos falando de um povo que votou numa pessoa... Tem que doer na pele de quem? Deste verme? Porque se o Brasil quebrar, o salário do Nicolas não abaixa R$1. Se o Brasil quebrar, o Nicolas vira Marajá. Se o Brasil quebrar, o Nicolas continua ganhando teto, ele não vai perder um assessor, ele continua com carro especial, com segurança, ele continua com todo o fã-clube dele, ele continua dando palestra, fazendo curso, vendendo livro, continua viajando para tudo quanto é país. Então, o Brasil quebra, não é o seu Brasil não, Nicolas. O Brasil que quebra é o meu, é o do chat, não é o seu.
instâncias, que vai na porta de cadeia para poder, enfim, solidarizar com gente que foi presa em esquema de lavagem de dinheiro. De um povo que, infelizmente, precisa sentir na pele para poder acreditar no que a gente está falando. Então, se só na dor o brasileiro aprende, então que assim seja. Eu não tenho medo de dizer a verdade. Eu não tenho medo de escancarar o jogo sujo que a esquerda faz para cima da gente. Eu acredito mesmo que você pode entender o que eu estou falando e pode concordar com o que eu estou falando. Afinal de contas, caramba, você vai acreditar nesses mesmos aí que estão governando o Brasil há 20 anos e que deixou o Brasil do jeito que está e que agora, magicamente, é a pessoa mais virtuosa, boa e melhor do mundo para resolver os problemas do país? Numa boa, não dá para ser assim mais. Se você assistiu esse vídeo até aqui, inclusive, meu muito obrigado. Porque você realmente tem, sabe, o desejo, a vontade, a honestidade de entender o que eu tô falando. E eu fiquei um bom tempo aqui calado sobre esse tema, aguentando mentiras, fake news sobre mim, gente querendo me desgastar, gente querendo me descredibilizar, me desmoralizar. Mas, amigo, se deram mal, eu não sou como vocês. Eu não tenho medo de enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Então, se você entendeu o que eu disse aqui até agora, curte, comenta, eu concordo. E manda para alguém que está sendo enganado. Então é essa história, né? Às vezes tem que ser pela dor, então se ferra aí, irmão. Se ferra aí que é pelo bem do país. É incrível, cara. É incrível a ignorância. É incrível a ignorância da direita. Para a gente fechar esse assunto, a direita não entende algo que isso daí eu falei à época, para eles, quando a gente, né, quando a gente se reunia, eu falava para eles, gente, vocês precisam entender uma coisa. A pessoa que entra numa guerra e não está disposta a perder, ele nunca vai ganhar. Você tem que estar disposto a perder. Por que eu disse isso? Porque quando eu era jovem, eu li um livro que caiu na minha mão também, não sei porquê, nem lembro o nome do livro, mas eu li um livro de um americano, um marqueteiro americano, e era um livro no qual ele falava sobre o triunfalismo. E o triunfalismo, que é uma corrente bastante conhecida dentro dos Estados Unidos, principalmente dentro da política americana, o triunfalismo é essa tara pela vitória, sempre vencendo, sempre vencendo. E o triunfalismo é o caminho da derrota. A pessoa que está o tempo inteiro vencendo, ela vai perder. Não tem como você vencer. Porque você só conquista a vitória com algumas perdas. A direita nunca esteve disposta a perder. E é por isso que ela perde todas. Se você não está disposto a perder um aqui e um acolá, você vai perder todas. Não existe o caminho da vitória incólume. Não existe isso na política. Então, a direita, com essa forma de lidar com as coisas, com essa mentalidade que a direita tem, ela perde todas. E perdendo todas, ela chegou no final fazendo o quê? Perdendo você também. A direita quer que você também perca todas. A direita trabalha pela destruição absoluta. E é pela destruição absoluta de todos. Quando a direita faz o que faz com a saúde mental de pessoas da terceira idade, que é algo que a direita faz desde o início, desde o início deste canal, do início do meu trabalho, desde quando a gente ficava lá no Terça Livre falando, eu sempre tive essa preocupação. Vocês que me viam ainda naquela época, vocês se lembram, lá naquela bancada eu falava, pessoal, a gente tem que ter preocupação com a senhorinha que está do outro lado da câmera. A gente tem que ter preocupação com a saúde mental das pessoas. Você que está aí, cuide da sua avó, da sua mãe, do seu pai, se ele já é um senhor de idade, está ali assistindo aqui pelo celular. A gente não pode, eu usava a expressão que a gente vai acabar com a dor de barriga, uma coisa assim, né? Você não vai ter dor de barriga, aquela ansiedade que você fica agoniado. A gente tem que acabar com essa dor de barriga do público. Eu tinha uma preocupação com a saúde mental dos mais velhos. O bolsonarismo destrói a saúde mental dos mais velhos. Quantos avós, quanta gente morreu? Quanta gente desenvolveu ansiedade? Quanta gente perdeu o contato com o neto? Quanta gente perdeu a graça de viver, a alegria de viver, de poder dar uma caminhada, brincar, ver os trapalhões, ver uma besteira aqui, ver uma piada? Quanta gente? O dia inteiro só fala de política, política, política. Gente que não consegue mais ter alegria no Brasil porque o Lula é presidente. Que diferença faz? Que diferença faz na sua vida? Esse cachaceiro ser presidente,
Tem gente que fica em casa pensando na Janja. Ah, porque a Janja, eu não aguento a Janja tá viajando. Meu amigo, deixa a Janja viajar. Por mim, se ela quiser sentar no lombo de um jumento e cruzar o Atlântico no lombo de um jumento, ela que vá. Não faz diferença na sua vida. A pessoa tá lá, porra, a pessoa tá lá em Sobral e tá pensando na Janja. Enquanto o neto dela tá do lado. O filho tá ali fazendo uma prova para o vestibular. O esposo tá lá na praça jogando uma dama. Ela podia estar fazendo ali, ela tem um livro, Receitas da Dona Benta, podia estar fazendo ali um bolo de fubá com erva doce. Não, ela está pensando na Janja. Ai, eu não suporto a Janja. Aí se aparece uma fala do Lula na TV, estragou meu dia. Caramba, gente. É isso que a direita faz. A direita não está nem aí, bicho. Você é bucha de canhão. Para a direita, o ser humano é bucha de canhão, porque tudo que importa é eles precisam chegar no poder.